Vamos lá, Alessandro. Então, entende. Vamos voltar naquele conceito e vamos falar de novo da história da cadeira de rodas. Assim, quando a gente está falando de trauma, falar em lesão neurológica com perda motora e sequela é algo realmente... Gente, por trauma entendam atropelamento, queda de grande altura... Isso, acidente de automóvel, o que for. Uma tragédia e você quebrou a coluna. A gente classifica os traumas pelo nível de energia que a pessoa é vítima. Então, assim, uma coisa é você tropeçar e cair no chão. Trauma na corrente 110 é pior do que na corrente 220? Você está falando de níveis de energia? Não, eu estou falando de energia mecânica. Mecânica. Tá, piada horrível. Nossa, vamos pior lá. que eu fiz na minha vida. Então, o que acontece é isso. Vamos pensar num trauma de alta energia, certo? Um trauma de alta energia provavelmente tem a incidência de fratura de coluna é bem maior. Sim. E as fraturas de coluna também podem ser mais graves, certo? E aí dependendo também, por exemplo, se você tem um trauma que é só da coluna, provavelmente ele vai ter um nível de lesão, de impacto, de estrago, vamos colocar assim. Enquanto você tem um politraumatizado que foi vítima aí de lesão do abdômen, lesão do tórax e também lesionou a coluna. É muito incomum você ver a fratura da coluna isoladamente. Assim, se o paciente não tiver nenhum fator de risco, osteoporose, alguma coisa assim. Porque você sempre tem que levar isso em consideração. O resultado final do que aquele trauma provoca é parte a energia do acidente, em outra parte o que aquele corpo estava preparado para receber. Teve um caso interessantíssimo. Eu tratei um paciente com uma fratura da coluna. Ele fez a fratura porque foi levantar um botijão de gás. Pronto. Mas por quê? Porque era osteoporótico. Supostamente você já consegue dar o diagnóstico de osteoporose pela história, né? Pela história. Né? E engraçado. Foi ao pronto-socorro, fez uma radiografia, passou batido. Graças a Deus foi tratado. Esse não é o normal da fratura da coluna, né? Normalmente a fratura da coluna é da trauma de alta energia. Então, foi uma queda de altura muito grande, normalmente tentativa de autoextermínio, né? Uhum. E aí, geralmente, está em associação com fratura, por exemplo, dos dois calcâneos, né? A pessoa... Sim, a queda de altura é fratura de calcânio, fratura de coluna e fratura ali na bacia, na pelve também, né? Isso aí Normalmente você tem essas associações. Pensando nisso e pensando que quando você tem um trauma muito grande, vamos pegar nosso modelo aqui de novo, a energia é grande demais, então ela tende a comprimir os corpos vertebrais e eles tendem a explodir. E aí a gente pode fazer uma analogia com o amendoim. Esmagando o amendoim, né? Quanto maior a energia, maior a chance dessa explosão, dessa lesão do corpo vertebral começar a comprimir as estruturas nobres do sistema nervoso, né? Então, começar a comprimir medula, ou começar a comprimir raiz. Numa situação dessas, não tem conversa. Não tem. Então, a gente vai estabelecer o conceito da instabilidade. Antes, o mecanismo, aí a gente vai pegar e fazer assim... Até agora a gente só está falando assim, a energia, o trauma, etc. Mas você tem que entender também até o mecanismo que a pessoa estava quando foi vítima do acidente. Se estava de cinto, se estava sem cinto, se era uma moto... Se dobrou, se esticou. Se dobrou, se esticou, se era o passageiro, se era o motorista. Assim, é lógico, no pronto-socorro, essas análises acabam não influenciando muito na conduta que você vai ter que ter. Mas, para a gente entender como que aquela fratura aconteceu, é importante perceber nos exames se o traço de fratura, e aí é como aquele detetive que pega a pista e aí consegue entender como que aconteceu todo o crime. Você entende se tem uma fratura que foi em compressão. Não é detetive, não, isso é evidente. Não. Longe disso. A gente vai pegar as pistas e vai analisar. Isso é um CSI danado. Você vê se a fratura foi em compressão, se a fratura foi em compressão, em distração, e aí combinando isso com ou sem uma rotação. Então, todo o jeito que a fratura acontece vai dizer muito sobre o mecanismo do acidente. E acaba influenciando em maior ou menor grau no tratamento. Você tem um tipo de fratura quando flexiona muito para frente, quando usa aquele cinto antigo de 2 pontos e você faz a
a hiperflexão. Ainda tem esse cinto, será, por aí? Provavelmente, em alguns carros. Eu achava que era só na sua época. Tem mais um nocaute aqui hoje. Rapaz, eu tô muito quieto hoje. Vamos lá. Aí Eu não resisti. Aí a gente vai continuar falando.